foi um estudo de linguagem estética dentro da inteligência artificial também, entender como é que eu crio uma unidade estética dentro de uma história, como é que eu consigo criar imagens na IA que tenham a mesma linguagem de cor, de textura e, enfim, que eu consiga construir uma narrativa que seja sólida. Isso foi um estudo também de controle de prompt. Pode passar. Esse filme é bem rapidinho, pode soltar para esse. É bem curtinho, assim, foi só um experimento. Experimento estético. Esse foi uma pesquisa sobre imaginário negro também. Ele é baseado em músicas brasileiras, em que eu encontrei alguns códigos para imaginar esses lugares. Foi tudo feito dentro da IA também. Esse concorreu em alguns lugares. São 4 filmes, uma série de 4 filmes. Está no blog para vocês também assistirem com calma depois. Mas ele se passa dentro da cabeça de uma família que está cruzando a Calunga, está cruzando o Atlântico. E nesse cruzamento, né, dentro do cosmograma Bakongo, dessa filosofia africana, o mar ele é capaz de apresentar para você visões de futuro e passado simultaneamente. Isso está muito dos livros que eu peguei para ler. Então isso fundamentou muito a ideia de eu criar um lugar fabuloso, assim, onde as pedras comunicam. Até falei da memória das pedras inicialmente, sobre o silício, né? E levei isso muito para a minha pesquisa. Eu tenho os filmes também, vou mandar para vocês depois assistirem com calma, porque são filmes que eu dou uma viajada grande, eu faço a narração, fiz a trilha, tenho o meu violãozinho, tenho um batuque das minhas crianças. Tá bem legal, pode passar. Né? Pode passar de novo. Pode passar de novo. E aí eu queria apresentar para vocês um pouco do resultado do que eu tô falando. Assim, eu tô falando pra caramba de um monte de coisa. Mas assim, por exemplo, quando eu exemplifico para vocês que a IA me entregaria pessoas mortas, eu demorei 2 dias para chegar nessa imagem aqui, porque essas pessoas estavam sempre amarradas, ou feridas, ou com muito sangue, ou num lugar muito complexo. Então, vem aquele rolê de subverter sempre o prompt, né? Colocar pessoas elegantes. Isso aqui, quando eu uso elegante, ele me entrega uma pessoa normal, simples. Ela não está elegante no sentido de, caraca, um rei ou uma rainha africana com muito ouro, assim. Ele entende o elegante como, às vezes, as pessoas olham pra gente e falam, pode entrar. Você entende, sabe? Você tá... Enfim. Então... Oi, fala. Uma pergunta que eu tenho percebido. Fazer a escolha de usar corpos retintos é completamente diferente, por exemplo, se você for fazer um recorte, por exemplo, para um corpo de uma pele mais clara, ainda dentro desse entendimento de negritude, como é isso? Como é a utilização desse parâmetro, né? Porque, pelo que eu vi, a maioria das imagens são corpos retintos, né? Que se propõem dentro dessa narrativa. Pode ser sim uma escolha estética, mas você já experimentou fazer isso com essas outras, talvez... Já, e cai na mesma dificuldade, amigo. Cai na mesma dificuldade. Ou ela não consegue entender essa diferenciação mínima, às vezes, né? Ou é retinto, ou é branco, e fica nesse mesmo lugar. Aí tem que procurar de novo quais palavras você vai utilizar para o algoritmo entender que você está imaginando esse ponto específico, né? Pode passar, amigo. Pode passar. Isso que eu estava falando do comercial, isso foi um processo de imaginário para o Itaú, tá? Que eu falei que eu participo só da pré-produção, né? Da pré-imaginário.